Paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Já fez sua oração de hoje? Hoje nosso devocional vai ser com Salmo 5. Nós vamos estar orando e depois meditando na palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Abençoa cada pessoa que entrar nessa live, cada pessoa que for assistir depois. Pai, obrigado por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre nós. Que nós possamos entender e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 5. No Salmo 5 está falando assim, olha. Dá ouvido, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro. Meu Rei, meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos que agem com maldade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à sua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa. E me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto. E com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus. Caiam eles em suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegre-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, com escudo cercas da tua benevolência. Amém? Esse foi o Salmo 5. É um salmo de oração de Davi. É uma oração logo pela manhã. Aqui fala, pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Então, isso aqui nos ensina a oração da manhã, como ela é importante. A gente já começar o dia em oração, começar o dia em devocional, começar o dia entrando nos átrios do Senhor, quando fala que conduz-me, ó Senhor, a tua justiça. Quanto a mim, graças à sua misericórdia. Então, graças à misericórdia de Deus, poderei entrar na tua casa. Então, como que é diferente quando a gente acorda em oração, quando a gente acorda ouvindo a palavra de Deus, quando a gente acorda entrando na casa do Senhor, entrando na presença do Senhor. O dia é diferente, as coisas são diferentes, porque nós escolhemos primeiro o Senhor. Nós colocamos a primícia do nosso dia, que é o nosso tempo, nas mãos do Senhor. Os primeiros minutos do nosso tempo nós depositamos na mão do Senhor. Nós entregamos para o Senhor em oração, em súplica, em busca pela presença de Deus. Como que isso muda o nosso dia e pode também mudar a nossa vida, quando nós criamos esse hábito de sempre orar ao acordarmos, de sempre buscar a presença de Deus, de entregar a primícia do nosso tempo, que é quando nós acordamos, entregar essa primícia ao Senhor. E eu quero te dar uma dica sobre isso, é algo que eu faço, e eu indico você a fazer, não mexer em nada antes de falar com o Senhor. Às vezes tem dia que não dá certo, que às vezes a gente não consegue acordar no horário, ou então as coisas a gente já acorda, já tem muitas coisas para resolver. Mas quando nós damos importância para a presença de Deus, para as coisas de Deus primeiro, as outras coisas parece que a gente tem mais sabedoria para alinhar as outras coisas. Mas quando a gente já acorda, já é cheio de coisa na cabeça para resolver, e não dá tempo para Deus, não tem esse tempo com o Senhor, não tem o devocional, parece que as coisas se acumulam e o dia se torna pesado.
Então faça esse propósito de entregar a primícia do seu tempo, porque Deus nos deu a mesma quantidade de tempo para todo mundo. Então quando nós entregamos para o Senhor o nosso tempo, nós também conseguimos administrar o restante de tempo de uma forma melhor. Quando nós buscamos a direção de Deus logo pela manhã, durante o dia, nós temos uma sensibilidade maior de ouvir a voz do Senhor, e aí nós conseguimos resolver talvez problemas que seriam indissolúveis, a gente consegue resolver por estar ouvindo ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes de pegar no celular para olhar notícia, para olhar Instagram ou para olhar qualquer coisa, vá para a palavra de Deus, antes mesmo de comer. Antes mesmo de você se alimentar, vá para a palavra de Deus em jejum, em oração, em busca, para que você esteja mais sensível a ouvir a direção de Deus. E aí depois você pode tomar o seu café, depois você pode abrir o Instagram, resolver suas coisas, mas coloque Deus em primeiro lugar nisso, no seu tempo, a primícia do seu tempo, as primeiras horas do seu tempo. Coloque Deus nesse tempo, como Davi fez logo pela manhã, Logo pela manhã já estava buscando ao Senhor, você acordou, Deus te deu mais um dia de vida, mais um tempo de fôlego de vida. Dedique os primeiros minutos do seu tempo ao Senhor. Isso vai mudar toda a sua vida e talvez toda a sua casa, toda a sua geração, por você ter feito essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Então vamos orar? Vamos orar e leia novamente, medite novamente nessa palavra, nessa oração que Davi fez. O quão forte ele fala que aquele que confia no Senhor. O Senhor protege aqueles que confiam nele. Porque o mal, ele se levanta. Ele é insistente, mesmo sabendo que é perdedor. Ele é insistente e ele se levanta e ele afronta e ele persegue. Mas Deus é aquele que nos protege. E quando nós temos confiança no Senhor, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é um Deus de revelação. Se há algo oculto, se há algo sendo feito às escuras, ao oculto, para te prejudicar, para te deixar para baixo, para te deixar irritado, o Senhor é o Deus que revela. O Senhor é o Deus que revela. E o que a gente faz diante da revelação de Deus? Nós oramos mais, nós buscamos mais. Quando nós sentimos pressionados, quando nós sentimos desanimados, o que a gente faz? A gente ora mais, a gente busca mais, a gente pede a Deus mais direção. Porque se o inimigo está levantando é porque a gente está no caminho certo. O inimigo não se levanta contra quem está seguindo ele ou quem está fazendo a vontade dele, eles se levantam contra os filhos de Deus. Então, se você está sendo perseguido, se há uma perseguição, se há a coisa para te desanimar, é porque você está no caminho certo. Então você precisa orar mais, você precisa interceder mais, você precisa talvez fazer um jejum para que você ouça melhor a voz de Deus e isso seja quebrado. A palavra diz assim, olha, há coisas, castas e demônios que elas só saem com jejum e oração. Então, às vezes só a oração não vai adiantar, precisa de um jejum, precisa de algo mais intenso, precisa de mais da presença de Deus. O que é o jejum? O jejum é eu abster-me de comida e buscar a presença de Deus, não para resolver os meus problemas, mas para que eu tenha mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus, para que a conexão de Deus não tenha interferências. Amém? Então o jejum é para isso, para que eu ouça melhor a voz de Deus, para que eu tenha um entendimento mais limpo daquilo que Deus está falando comigo. Amém? Então se Deus te revelou algo, não tenha medo, tenha força, coragem, ore. Por quê? Lá no final está falando aqui, olha, em verdade, Senhor, Salmo 5, verso 12, em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, como escudo o cercas da tua benevolência. Então, o Senhor abençoa o justo. O Senhor, ele é como escudo, ele nos esconde debaixo das suas asas. Mas nós precisamos habitar. Aqui está falando, antes do final, antes de finalizar o salmo, a oração, ele fala, quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, então é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, poderei entrar na tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Então aqui, na oração de Davi, logo pela manhã, ele já entrava na casa do Senhor.
por causa da graça de Deus, né? Para nós, através de Jesus. Mas naquela época, Deus já concedeu essa graça a Davi. Olha como que Deus é maravilhoso e misericordioso. O que ele concedeu a Davi naquela época, ele concede a nós hoje, de poder entrar em sua casa, de prostrar diante dele em direção ao Senhor com reverência e adoração. Então, não é simplesmente prostrar, é ser reverente, é ser obediente e é em adoração. Então, é dedicando aqueles primeiros minutos em adoração ao Senhor, é entregar ao Senhor. Então, nós vamos ver a mão de Deus também nos abençoando e nos protegendo, porque nós tomamos a decisão de entrar na casa do Senhor logo pela manhã, de usar a graça de Deus da forma correta, usar a misericórdia que Deus nos dá da forma correta, é para estar em tua presença, é para permanecer no caminho, que essa é a graça do Senhor Jesus para conosco, né? É nos fortalecer para a gente permanecer, mesmo diante a lutas e perseguições, é permanecer na presença de Deus, e não há outro lugar melhor do que na casa do Senhor, não existe outro lugar melhor, amém? Então, vamos orar. Eu estou um pouco incomodada de falar isso, mas talvez sirva para você como um testemunho de que quando nós estávamos construindo essa casa aqui que hoje eu moro, tinha um trabalho de bruxaria dentro da minha casa. Foi feito e eu descobri porque eu comecei a fazer live aqui. A casa não estava pronta, eu precisava subir uma escada, aquelas escadas de construção, para poder vir fazer live. E eu vinha fazer live aqui lá no meu quarto. E depois de uma live, o Senhor me deu uma revelação que havia um trabalho de bruxaria aqui dentro da minha casa. Alguém subiu, não sei se foi escada, se foi pela parte aqui do vizinho, subiu, fez um trabalho de bruxaria dentro da minha casa, para que ficasse paralisado, para que houvesse irritação, para que a obra não continuasse. Lembra de Neemias, quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, que houve levantes de Sambalate, Tobias, eles se levantaram contra aquela obra, contra aquilo que estava sendo construído, né? Ofenderam, depois tentaram enganá-lo, mas ele estava firme no propósito dessa reconstrução e Deus o ajudou em tudo. Nós estávamos aqui construindo a nossa casa, algo para a nossa família, né? Algo para a gente desfrutar, mas o inimigo, não satisfeito com isso, usou de pessoas para poder fazer um trabalho de bruxaria. Mas Deus, que é um Deus de revelação, como eu falei aqui no início, me revelou isso e me deu força para orar, para expulsar o mal, para orar, expulsar o mal. O mal foi expulso e logo após a oração eu senti uma leveza. Meu esposo também falou a mesma coisa. Eu e meu esposo estavam brigando quase que diariamente por causa da casa, por causa dos problemas que surgiram na casa. Gente, depois eu posso fazer uma live só para falar de todos os problemas que a gente teve em construção a essa obra, mas que tudo isso serviu de aprendizado para nós. Todos os problemas serviu de fortalecimento e aprendizado para nós. E nós não desistimos, né? Vontade a gente teve muitas vezes vontade de desistir de terminar essa obra, porque foi muita luta. Mas aí, depois que orou, que foi desfeita essa obra, as coisas começaram a andar. Logo depois as coisas começaram a andar, a gente conseguiu terminar pra gente mudar. Mas foi uma revelação que o Senhor me deu. E talvez, assim, se o Senhor tivesse me falado que tinha algo aqui, se eu não tivesse vindo antes e visto, né, eu ficaria com medo, eu chamaria alguém de fora para poder orar, mas Deus usou a minha pessoa. Deus me usou para orar, para repreender o mal que estava tentando impedir algo na minha vida, na vida da minha família. Então Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Você ser responsável pela sua casa, pela sua família, você interceder pela sua casa, não ficar dependente de pastores, de intercessores. Logo que é uma bênção, porque é Deus que escolhe, é Deus que levanta. Mas talvez seja uma carga muito grande para o pastor ter que lidar com todos, ainda mais quando uma congregação é grande. Então, quando nós conseguimos, por nós mesmos, buscar o Senhor, por nós mesmos orar, interceder pela nossa casa, e ver a mão de Deus se mover, nós tiramos
um peso, né, a mais na vida de um pastor, de um intercessor. Quando nós nos colocamos nessa posição, eu e a minha casa, eu vou interceder pela minha casa, eu sou responsável pela minha casa, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar para que o mal saia, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou buscar ao Senhor, eu vou me dedicar a minha vida ao Senhor. E aí nós vemos a mão de Deus em tudo. Então depois que eu orei, que eu senti mesmo a presença ruim, às vezes a gente sente um peso, né, nos ombros, senti mesmo a presença ruim, orei, oração em línguas, tá? Fiz uma oração e depois da oração saiu, depois que foi desfeito, que eu senti a paz de Deus. Quem tem experiência em oração sabe, a gente sente uma paz, um alívio. Depois disso saiu o mal, o Espírito Santo me mostrou o trabalho, por que eu estava sentindo aquela presença maligna dentro da minha casa. E eu vi o trabalho, até tirei foto, mas eu acho que eu não tenho essa foto mais. E aí foi desfeito, depois disso a gente conseguiu concluir a nossa casa. Então veio algo para impedir. Então já tinha a bênção e a provisão de Deus para terminar a obra, porém o inimigo estava colocando algo para impedir, para trazer desconforto, para trazer descontentamento. E eu lembro muito bem dessa época, o quanto que eu estava irritado, o quanto que eu estava reclamando, e quanto havia brigas dentro da minha casa, e que depois que foi desfeito, as coisas melhoraram. Então Deus revela para quê? Para a gente orar mais, para a gente buscar, não é para a gente ficar com medo. A Bíblia fala para a gente não ter medo, a gente resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Mas eu só consigo resistir ao mal quando eu estou em obediência ao Senhor. E aí eu consigo resistir ao mal, ao dia mal, às investidas do maligno. Eu consigo resistir por estar em obediência ao Senhor. Então, esteja em obediência, esteja na posição, busca o Senhor. Logo pela manhã já entrega a primícia do seu tempo ao Senhor e Deus vai direcionar todo o seu dia. Você vai ver como que é diferente começar o dia já na presença de Deus, já buscando a orientação de Deus. Você vai ver a mão de Deus tocando em tudo. E confia no Senhor. A gente faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Senhor, se há algo oculto que o Senhor venha nos revelar, venha falar conosco, venha ser desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, venha ser desfeito todo o mal, toda a armadilha do mal, todas as coisas que estão ocultas contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra o nosso relacionamento. Pai, tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor, seja revelado, Deus, e que nós possamos retirar, em nome do Senhor Jesus, seja retirado em nome de Jesus. Nós entregamos agora a primícia do nosso dia a Ti, e esse dia nós entregamos ao Senhor. Obrigado pela graça do Senhor e a oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra, recebendo da Tua palavra, ouvindo a orientação do Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje, Deus. Nos dá sensibilidade a ouvir a Tua voz, a ouvir o Teu Espírito, para tomarmos boas decisões. Em nome do Senhor Jesus, Deus, muito obrigado pela revelação do Senhor, pelo cuidado do Senhor, por nos proteger. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.